sou aluna do curso de segunda licenciatura em Pedagogia e juntamente com a minha amiga Viviane, nós vamos apresentar uma aula sobre direitos e deveres da criança e do adolescente como parte do nosso estágio supervisionado em ensino fundamental. Olá, meu nome é Viviane e eu vou apresentar para vocês, junto com a minha amiga Caroline, uma aula que faz parte do nosso estágio supervisionado em ensino fundamental. Eu sou aluna da Uninter, de segunda licenciatura em Pedagogia. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu e a professora Caroline vamos falar de um assunto muito importante com vocês. Nós vamos falar sobre direitos e deveres. Vocês já ouviram falar de direitos e deveres das crianças e dos adolescentes? Sim? Não? Eu tenho umas perguntinhas para vocês. As crianças têm direitos? Vocês sabem o que é isso? Direitos? Sim? Não? Quais são esses direitos? Bom, eu digo para vocês, as crianças têm direitos. Vocês sabem quais são esses direitos? Sim? Não? Além de direitos, vocês sabiam que as crianças também têm deveres? Sabiam? Sim? Não? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Mas como que surgiu isso? Na década de 1970, era a época da ditadura militar. Vocês já ouviram falar da ditadura militar? Que é quando os militares é quem governava o país? Então, nessa época surgiu o Código de Menores, que era uma lei para proteger os menores. Nessa época, eles não tinham assim muita preocupação em compreender e entender a criança e o adolescente. Então, de acordo com o entendimento daquela época, o Código dos Menores, ele, no artigo 1º, falava sobre assistência e proteção e vigilância a menores de até 18 anos em situação irregular. E ele falava o seguinte, que menor em situação irregular é aquele que se encontrava abandonado materialmente, vítima de maus tratos, em perigo moral, desassistido juridicamente, com desvio de conduta ou autor da infração penal. Ou seja, eles colocavam na mesma posição, no mesmo lugar, o menor que estava passando fome, que era maltratado pelos pais ou por quem cuidava deles, colocavam esses menores no mesmo lugar, no mesmo patamar, avaliavam da mesma forma, cuidavam da mesma forma do que aqueles que tinham feito alguma coisa ilegal, alguma coisa errada, certo? Que tinham cometido algum tipo de crime. Então, não havia diferença do menor, da criança ou do adolescente que sofreu algum tipo de abuso, que sofreu maus tratos, daquele que tinha cometido algum crime ou alguma contravenção. Então, nesse caso, esse código, ele funcionava basicamente só para punir os menores que tinham cometido algum crime. E por conta disso, precisava que mudanças ocorressem. Ok? Surgiu então, na época, com o advento da Constituição, que a Constituição que foi escrita em 1988, foi promulgada em 1988, com o advento da Constituição, que também é chamada de Constituição Cidadã, surgiram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O que essa Constituição estabeleceu? No artigo 227, a Constituição Federal, que veio para dizer sobre a família, sobre
a sociedade, ela estabeleceu a família, a sociedade e o Estado como responsáveis pela criança, pelo adolescente. Então, era dever, a partir da Constituição, ficou sendo dever da família, da sociedade e do Estado. A sociedade é toda a comunidade, né? Todas as pessoas, e o Estado são os nossos governadores, né? O nosso governo, de modo geral. Então, é de responsabilidade deles assegurar que as crianças, o adolescente e o jovem tenham direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, né? Que tenham direito a lazer, o que mais? Tenham direito a uma profissionalização, ou seja, que eles possam adquirir uma profissão no futuro, quando eles crescerem, né? Que eles tenham direito à cultura, acesso à cultura, que tenham direito à dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e também comunitária. E, além disso, é importante colocar essas crianças e esses adolescentes livre, a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tá? A partir daí, então, discutiu-se muito sobre os direitos e deveres das crianças e, posteriormente, eles transformaram essas discussões em lei. E essa lei reconhece atualmente, então, os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes, e agora esses direitos são protegidos por uma lei, que é o que a Carolina vai falar para vocês agora. Bom, crianças, então a partir de agora nós vamos ver um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, o primeiro princípio do ECA diz a respeito sobre a igualdade, que todas as crianças são credoras destes direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, condição social ou nacionalidade. Então, temos que não importa como e de onde seja essa criança, ela tem o mesmo direito. O segundo princípio diz a respeito da proteção, que toda criança tem direito de ser protegida e compreendida e deve ter oportunidade para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Já o terceiro princípio diz a respeito sobre nome e nacionalidade. Esse princípio quer dizer que todas as crianças, em qualquer lugar do mundo, têm direito de ter um nome e ser reconhecida como nascida naquele local. Já o quarto princípio diz a respeito de saúde, habitação, alimentação e recreação. Ele diz que a criança tem direito de crescer e criar-se com saúde, com alimentação, habitação, recreação e assistência médicas adequadas. E que, além disso, as mães, quando estão grávidas, também têm direitos à proteção, incluída cuidados médicos antes, durante a gravidez e depois quando já está com seu bebê. Já o quinto princípio do Estatuto da Criança e Adolescente diz a respeito a cuidados especiais. Esse princípio, então, diz que a criança incapacitada física ou mentalmente tem direito à educação e a cuidados especiais. Como vocês veem algumas salas que tem algum aluno que tem um tutor ou algum acompanhante, é para garantir este direito que esse aluno tem,
de ter uma educação igual a todos os outros. Já o sexto princípio diz a respeito de amor e compreensão. Ele quer dizer que toda criança tem direito ao amor e à compreensão, e estes devem crescer sempre que possível sob o cuidado e proteção dos pais, num ambiente que seja amoroso, que tenha afeto e segurança moral e material para desenvolver sua habilidade e sua personalidade enquanto pessoa. Já o sétimo princípio da ECA diz a respeito do direito que a criança tem à educação para se desenvolver e desenvolver suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo, seus sentimentos e seu senso de responsabilidade moral e social. Quer dizer também que os pais, em primeiro lugar, são os responsáveis pelas crianças, que além disso a criança tem que ter ampla oportunidade para brincar e se divertir. Já o oitavo princípio diz a respeito a prioridades em atendimentos, que, em qualquer circunstância, as crianças devem estar entre os que recebem os primeiros socorros e proteção. Já o nono princípio da ECA traz a respeito, então, sobre proteção. E ao que essas crianças são protegidas? Ao que vocês, crianças, estão sendo protegidas segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, ele diz assim que a criança deve receber proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade, exploração, e que nenhuma criança deve trabalhar, que isso não atrapalhe o seu desenvolvimento, saúde mental ou moral e a sua ida na escola. E, por fim, o 10º princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente traz a respeito que a criança deve ser criada num ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal, em plena consciência de que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço de seus semelhantes. Ou seja, se você vê algum coleguinha e você acha que você deve e pode ajudar, você deve fazer isso. Espero que vocês tenham compreendido esses princípios do ECA e quais são os direitos de vocês. Nós falamos muito sobre os direitos da criança. Agora, eu vou falar rapidinho para vocês sobre alguns deveres das crianças. São muitos, eu vou falar só alguns, tá? Os mais importantes, que a gente sempre tem que lembrar. É nosso dever quando criança respeitar os mais velhos, não brigar com os amiguinhos, não falar palavrão, cuidar dos materiais e fazer a tarefa, dormir na hora certa e tratar bem os animais. Esses são alguns dos nossos deveres. Existem outros, tá? A gente, quando criança, tem direitos e deveres. É importante sempre a gente lembrar disso. Toda criança, todo adolescente tem direitos e deveres. E esses direitos e deveres são protegidos por lei, tá? Isso que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Toda criança tem o direito de ler o mundo. Toda criança tem o direito de ler as nuvens, os bichos, as pessoas, os lugares, as coisas. Toda criança tem o direito de aprender a ler e a viajar no universo das palavras que moram nos livros. Toda criança tem o direito de ler na escola com o carinho da professora. Toda criança tem o direito de ler na biblioteca na companhia dos livros. Toda criança tem o direito de ler em casa com os pés para o ar. Toda criança tem o direito de ler na sombra da árvore. Toda criança tem o direito de ler na roda de amigos. Toda criança tem o direito de ler no aconchego com os pais. Toda criança tem o direito de crescer com os livros fazendo parte da sua vida e da sua história. Toda criança tem o direito de ler, escrever e reinventar o mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!